pra gente trocar uma ideia, todo mundo vivão por aí. Acabou de acabar Corinthians 2, Platense 0 em Buenos Aires, na Argentina. Primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Corinthians vence, volta a vencer. O Corinthians não vencia 9 partidas, né? 9 jogos seguidos sem conquistar uma única vitória, que acabou culminando na demissão do Dorival Júnior, que eu não concordo com a demissão, mas enfim, aconteceu. Então agora a gente tem que começar a avaliar o Corinthians de outra maneira, com outra visão, para entender o que vai ser do trabalho do Fernando Diniz. Antes disso, fica o meu agradecimento. O número de inscritos tem subido consideravelmente nas últimas semanas. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você sempre vai ter muita informação, análise, comentário da rotina do Coringão, não só do Corinthians, mas muito do Corinthians, com certeza. Então faça essa por mim, por você, por nós. Inscreva-se no canal, assista até o final, deixe seu like, comente, enfim, tudo que você já sabe que acaba ajudando bastante a gente. Bom, dito isso, bora lá falar. Gente, o Corinthians dominou o jogo inteiro, o Platense foi campeão argentino pela primeira vez em 2025, está vivendo um momento histórico pela primeira vez na Copa Libertadores da América, mas é um time pequeno, modesto, enfim, é um time pequeno. Resumidamente, é um time pequeno com todo o respeito ao Platense, mas é um time pequeno da Argentina, bem pequeno, aliás, e que está vivendo uma crise danada, né? Já são, se eu não estiver enganado, 7 jogos sem vencer do Platense, eles têm tomado muitos gols, trocaram de técnico recentemente, enfim, vivem uma crise gigantesca em meio a um momento histórico do clube, que é disputar a Copa Libertadores da América. O Corinthians não tem nada a ver com isso, e isso também não é sinônimo de facilidade. A gente sabe como é que funciona esse tipo de jogo, principalmente para o Corinthians, principalmente na Libertadores, principalmente fora de casa. Então a gente já sabe como é que é todo o cenário, então eu entendo que num momento como esse, essa dificuldade do Platense, o tamanho do Platense, a folha salarial do Platense, tudo isso tem que ser completamente, eu não diria nem minimizado, tem que ser completamente ignorado para entender o jogo do Corinthians, porque é óbvio que o Corinthians não teria facilidades. O Corinthians dominou o jogo, o Corinthians esteve, entre aspas, com o jogo sob controle durante a maior parte do tempo. O segundo tempo do Corinthians foi muito melhor do que o primeiro tempo. O primeiro tempo não foi muito bom, realmente. O segundo tempo bem melhor do que o primeiro tempo. O time ainda estava se encaixando, um pouco nervoso. Demorou ali cerca de 10 minutos para começar a sair para o jogo, de fato. Mas o Platense também muito pobre, né, no que podia oferecer dentro de campo. Era o tempo inteiro força física, bola para a ponta e cruzamento para bola aérea e tentar alguma coisa de cabeça. Era o tempo todo, era isso que o Platense tentava e conseguiu em dados momentos, né? O Platense chegou a levar perigo para o Corinthians sempre pelo alto de cabeça. Jogo 0-0, o Hugo fez uma defesaça no cantinho, falha do Matheus Bidu na marcação, ficou olhando para a bola, esqueceu da marcação, pulou atrasado, o cara testada de manual. Testada pro chão, no canto, na diagonal. O Hugo Souza foi lá e fez uma grande defesa. Também teve uma cabeçada no segundo tempo que o Hugo, aí bem menos difícil, mas também fez uma importante defesa, seguro, e essa defesa dele, que foi uma defesaça no primeiro tempo, ela foi muito importante para a manutenção do placar de 0-0, no momento que o Corinthians ainda estava ali jogando o jogo, sob controle, sem tomar muita pressão, mas não estava encaixando ainda o jogo do Corinthians. No segundo tempo, o Corinthians encontra mais espaços e consegue os seus gols, as coisas se facilitam. Você percebe o time mais leve, mais confiante, o Platense sente o gol também, e aí vem a expulsão. Quando vem a expulsão, o Corinthians fica com um jogador a mais, em vantagem no placar, a situação ficou muito mais tranquila. A expulsão não tem o que falar, é justa, correta, enfim, o Bidu toca na bola, o jogador do Platense sola, chega atrasado, a bola já está longe, ele não está nem olhando para a bola, ele vem para a disputa, pisa no calcanhar. Para vermelho eu não tenho o que discutir, então o Corinthians se beneficiou da vantagem de ter um jogador a mais, chegou aos gols e carregou a partida com tranquilidade até o final. Percebe que não teve nenhuma maluquice, como muita gente imagina, né? Porque eu estou falando isso porque eu tenho reparado que às vezes as pessoas começam a criar personagens no Fernando Diniz, a virar uma coisa folclórica. Ai meu Deus, agora ele vai transformar o Memphis em zagueiro, o Mateuzinho em centroavante. Não é isso. O Fernando Diniz já alterou o jogador de posição, pensando normalmente numa melhor saída de bola. Isso é completamente normal, faz parte. Vanderlei Luxemburgo cansou de
mudar jogador de posição. Isso faz parte, eu acho que as pessoas muitas vezes desrespeitam o Fernando Diniz com algumas ironias em relação a isso. Você vê que o Fernando Diniz cumpriu aquilo que ele falou na entrevista coletiva. Ele falou, agora não dá tempo de fazer muita coisa, o que eu preciso fazer é ouvir. Vou conversar com a comissão, vou conversar com as pessoas, vou conversar com o elenco, vou ouvir mais do que falar. Ele falou isso na entrevista coletiva e ele repetiu. Você vê que ele colocou um time em campo muito parecido com o que o Dorival já colocava. Ranieri, André, Bidon e Garro. O Yuri na frente, do lado dele seria o Memphis, jogou o Kaique. Kaique que foi promovido ali, jogou com o Dorival Júnior. O erro do Dorival talvez tenha sido não dar tantas oportunidades. Ele deu oportunidade ao Kaique. O problema é que ele desistiu, digamos assim, do Kaique muito fácil. Eu, por exemplo, acho que dificilmente o Dorival colocaria o Kaique de titular em uma partida como essa. Tinha o Lingard à disposição, tinha o Vitinho, então tinha o Dieguinho. Eu acho que dificilmente. O Dorival deu oportunidades para o Kaique, inclusive no time titular, mas colocou pouco para jogar. O Diniz chega e aposta no garoto. Então, assim, o Diniz ele não inventou moda. Nas substituições, tudo 6 por meia dúzia, centroavante pelo centroavante, atacante pelo atacante, volante pelo volante, saiu o Ranieri entre o Alan, saiu o Yuri entre o Pedro Raul, e por aí vai. Entra o Carrilho no lugar do André. Não inventou moda. Não inventou moda, foi muito mais na conversa e nos vídeos que ele preparou esse time. E preparou esse time para quê? Para jogar bem, para jogar bonito, para ter um grande desempenho, para todo mundo falar que o Corinthians já está ao estilo Fernando Diniz? Não! O Fernando Diniz entendeu que o momento era de vencer. Estreia, Libertadores, 9 jogos de jejum, pressão da torcida, fora de casa. Meus caros, era vencer. O elenco acho que absorveu essa ideia, o Fernando Diniz também. Hoje vamos jogar para ganhar o jogo do jeito que der para ganhar, acabou. Organizado, claro, e vamos embora. Então, para mim é isso que fica. Um primeiro tempo não tão bom, um segundo tempo muito melhor, uma expulsão correta, um Fernando Diniz sem inventar moda nenhuma, fazendo o básico, o simples, para fazer o Corinthians voltar a vencer. E o Corinthians conseguiu voltar a vencer, e nada mais importa num momento como esse do que voltar a vencer. A vitória tá sempre acima de qualquer outra coisa? Sim, é que nesse caso, essa vitória, ela eu acho que... Eu acho que não só ela ofusca ou minimiza ou qualquer coisa do tipo, mas eu acho que ela tem que descartar qualquer crítica ao desempenho. Hoje não é dia de ficar falando de erro. Por exemplo, o Mateuzinho para mim não jogou bem. O Mateuzinho hoje para mim errou muito. Mas, cara, tudo bem. Hoje não é dia para isso. Esse é o entendimento, esse é o sabor que fica desse resultado. E alguns recados, Alguns recados que mesmo na primeira partida, mesmo só com 2 dias de treino, eu acho que a gente começa a perceber que, olha, no entendimento do Fernando Diniz, é possível sim Garro e Bidon jogarem juntos. Como o Dorival fez muitas vezes, mas também preferiu não fazerem em tantas outras vezes, Até em momentos importantes, como o final de campeonato e tudo mais. Para o Fernando Diniz, aparentemente, vai ser possível. Ele vai dar a oportunidade dos dois jogarem juntos. E a primeira demonstração foi muito boa, e foi muito boa para o Garro. Para mim, o grande destaque do jogo é o Garro. E eu digo destaque mais do que ele fez em campo, por ele ter voltado a fazer, por ele ter voltado a se destacar. Não faltaram oportunidades para o Garro com o Dorival. O Garro não tem o que falar do Dorival, e aliás o Garro fez postagem se despedindo do Dorival, eles têm ótima relação, mas o Garro não vinha jogando bem. Aliás, o Garro não joga bem há mais de ano, convenhamos. Essa fase já está mais do que uma fase. E hoje a gente percebeu um Garro solto, jogando à vontade, jogando, eu não sei explicar, mas com uma confiança elevada. E ele deu 3 passes para gol. Um no primeiro tempo que o Yuri perde bizonhamente, era para bater de esquerda, quis bater de direita, não tinha espaço, virou mal o corpo, chutou na mão do goleiro. E no segundo tempo ele dá o passe para o gol do Kaique, ao receber do Yuri Alberto, e depois ele dá o passe para o Yuri Alberto marcar o gol dele, o segundo gol do Corinthians, um gol do Kaique, um gol do Yuri Alberto. O gol do Kaique parecia o Romarinho na cavadinha, o Yuri Alberto só deu o tapa na saída. Aí sim ele fez isso com o pé esquerdo, como deveria ter feito no primeiro tempo. E o Garro, portanto, deu 3 passes para gol, 2 deles saíram os gols do Corinthians, e isso não tem sido comum.
A gente poderia falar, bom, mas um jogo que o Garro jogou bem, deu assistência, participou, o Yuri marcou gol. Não, chama atenção porque faz muito tempo que o Garro não joga bem, faz muito tempo. Já havia até certa desconfiança se ele voltaria a jogar bem. E hoje ele voltou, hoje ele jogou bem. Hoje ele jogou bem e hoje ele se destacou, hoje ele foi importante, foi decisivo para o Corinthians. Assim como o Yuri Alberto, que como sempre é do céu ao inferno o tempo inteiro, é amor e ódio o tempo inteiro. Primeiro tempo perdeu um gol feito, segundo tempo marcou um gol importantíssimo para o Corinthians. E o Kaique aproveitou a oportunidade, personalidade, ganhou uma oportunidade que eu acho que ele não ganharia com o Dorival, teve personalidade, entrou e marcou um belo gol e um gol que abre o placar, é o gol que muda tudo, que deixa todo mundo com mais confiança, com mais tranquilidade para jogar, enfim, irrita o adversário, cala o estádio, enfim, um gol fundamental e importante. Primeiro gol do Corinthians nessa Libertadores, de um filho do terrão, né, de um jogador do terrão, aliás, Kaique, Breno Bidon, André, tem o Matheus Pereira no banco, que eu acho que pode ser útil quando puder entrar no time. O Terrão, como sempre, fortalecendo demais esse elenco do Corinthians. E é isso, senhores, eu acho... Deixa a sua opinião nos comentários que eu quero saber e bora continuar que tem mais informação quente do Timão. Qual é a novidade, hein, Bruno Andrade, que já está na nossa thumb? Bora aí, novidades made in André Hernan e Bruno Andrade, selo Fala Fonte. O Corinthians tem monitorado, e já não é de hoje, então podemos falar em interesse sim, mas vou muito mais na linha do monitoramento do Everton Cebolinha, que já era um nome muito bem visto com Dorival Júnior, ou seja, é o nome da estrutura, não vou falar que é o nome do Dorival, tampouco o nome do Fernando Diniz, mas é um nome muito bem avaliado pelo departamento de futebol, por questões táticas, por questões técnicas, por uma questão também de possível facilidade de negociação, e vou colocar depois aqui em cima da mesa 2 cenários, ou pelo menos os únicos 2 cenários possíveis para o Corinthians talvez avançar pela contratação do Everton Cebolinha, mas o ponto mais importante, fundamental, o Corinthians monitora com muita atenção o Everton Cebolinha, que hoje é reserva do Flamengo, não tem minutos como teve lá atrás no começo da temporada com o Felipe Luiz. O Cebolinha tem um contrato somente até dezembro desse ano, ou seja, a partir do meio do ano pode assinar um pré-contrato com quem bem entender. Informação nossa de 2, 3 semanas, o Flamengo não vai procurar o Cebolinha para renovar o contrato, já está decidido. Enquanto que com o Bruno Henrique, pensando claro no olhar ataque do Flamengo, enquanto o Flamengo quer a renovação do Bruno Henrique por pelo menos mais um ano e confia nessa renovação, o caminho é contrário em relação ao Cebolinha. O Flamengo, por vários motivos, também financeiros, por que não pretende, ou no caso não vai, já determinou essa situação, renovar o contrato do Cebolinha. O Cebolinha também já tem outros planos para a carreira, então esse é um ponto importante, no caso mais um ponto importante, esse monitoramento do Corinthians. E aí são 2 opções em cima da mesa. O Corinthians tentar no meio do ano um acordo com o Flamengo, e aí fica a informação importante, conversando ontem com pessoas do Flamengo, o Flamengo não vai facilitar a saída do Cebolinha no meio do ano, por mais que não tenha interesse na sua renovação, especialmente pensando em mercado brasileiro, o Flamengo não vai facilitar. Eu não vou cravar aqui que não tem possibilidade de acordo, porque de repente pode surgir uma proposta interessante e faltando 6 meses de contrato, o Flamengo pode reavaliar essa situação, dependendo ali dos moldes de um eventual acordo, mas hoje na cabeça do Flamengo é não facilitar negociação no meio do ano. Então o Flamengo trabalha para ficar com o Cebolinha até o fim do ano. Se o Corinthians ou outro clube brasileiro ou clube de fora que seja não conseguir um acordo com o Flamengo para ter a chegada do Cebolinha já para o segundo semestre, aí fica a possibilidade então de assinar um pré-contrato, negociar direto com o jogador e tê-lo à disposição em janeiro de 2027. Tudo isso o Corinthians já estuda nos bastidores, não é a questão prioritária nesse momento, até porque o Corinthians tem outras dores de cabeça para poder resolver, mas sim, é um jogador que interessa, existe esse monitoramento e depois é tentar perceber ou entender qual a melhor estratégia para ter o Cebolinha. Que, para fechar aqui no meu combo de informações e passar por Hernan, se depender do staff do Cebolinha, a prioridade, ou pelo menos a preferência, é voltar ao mercado do estrangeiro. Enfim, não sei se Europa, se Oriente Médio, mas o staff do Cebolinha até vê com bons olhos o futebol de fora. Mas há também pessoas do próprio staff
que olham e enxergam de forma positiva uma negociação interna. Uma coisa pra mim é clara. E agora eu quero saber da Fiel. O Diniz tem que apostar mesmo na base ou o Corinthians precisa ir pesado no mercado? O Garro voltou de vez ou foi só um jogo fora da curva? E o Kaique já merece mais chances no time titular? Comenta aqui embaixo porque esse debate promete. E tem a vitória importante do Corinthians nessa Libertadores, estreia animadora do Diniz, Garro voltando a jogar bem, joia da base decidindo e reforços já no radar da diretoria. O Corinthians pode estar começando uma nova fase. Se você quer ficar sabendo de tudo o que acontece dentro do Timão, já se inscreve no canal, ativa o sininho e, é claro, deixa sua opinião aqui nos comentários, fiel. Tamo junto, valeu e vai Corinthians! Quando a gente fala sobre esse nome, Everton Cebolinha e tal, é uma cautela muito grande. Até assim, é quase que algo do tipo assim, não queremos falar muito sobre o tema para não gerar uma empolgação. Então assim, até o meu sentimento também foi muito esse. Que assim, é um jogador que tem total assim, aprovação de todo mundo dentro do clube, é um jogador que mudaria um pouco assim, até na questão da experiência, esses jogadores de lado de campo. O Vitinho é um jogador que ainda é muito inconstante no Corinthians, tem os moleques, Dieguinho e tal, que precisam se firmar, jogadores dessa posição, o ponta que corta para o meio. Então, assim, dentro do Corinthians, beleza, é um nome aprovado, é um nome que todo mundo gosta, não teria nenhum problema com o Fernando Diniz, óbvio, gostaria de ter um jogador dessa categoria, mas o que eu sinto o Corinthians não vai falar sobre isso, não vai abertamente se questionados em entrevistas ou em conversas assim, para não criar uma expectativa no torcedor. Porque assim, imagina, o torcedor cria uma expectativa, tá vendo Cebolinha, pode acontecer, o Corinthians tem interesse, depois chega um jogador, oportunidade de mercado e de repente que não é da prateleira do Cebolinha, vira aquela velha história, sonhou com fulano, acordou com ciclano. Então assim, o Corinthians tem muito essa preocupação com a repercussão na torcida em relação a jogadores que estão vindo, a gente viu isso na última janela. Então, senti do Corinthians na minha apuração, algo do tipo assim, cara, é um nome legal, bacana, mas vamos com muita cautela, porque sabe-se que é uma negociação extremamente difícil, a saída dele do Flamengo e até mesmo esses interesses que tem fora do Brasil. E agora eu quero saber de você, fiel torcida, Cebolinha seria um bom reforço pro Corinthians? Vale o investimento ou é melhor apostar na base e em nomes mais baratos? E o Diniz, já dá pra dizer que mudou o Corinthians ou ainda é cedo? Comenta aqui embaixo porque essa discussão promete. É o resumo do dia do Timão com uma vitória importante na Libertadores, estreia animadora do Diniz, Garro voltando a jogar bem, clima leve no CT e o Corinthians já se mexendo no mercado. Timão pode estar iniciando uma virada na temporada. Se você quer ficar sempre atualizado com tudo do Corinthians, já se inscreve no canal e ativa o sininho e, é claro, deixa sua opinião aqui nos comentários, fiel.